Olá, sejam bem-vindos ao MetaCast. Hoje, de forma muito especial, estou aqui com o César Garcia Pinto, o Cezinha, meu sócio, meu amigo há mais de uma década, como sócio e como amigo. Só que tem muita história pra gente contar hoje. César, seja muito bem-vindo ao MetaCast. Obrigado. Como o Marcelo já me apresentou, eu sou o César Garcia, amigo sócio do Marcelo. Estamos juntos aí há mais de 10 anos como sócios, mas como amigos há um pouco mais, né, Marcelo? É isso aí. Tem história aí. Eu acho que hoje esse papo vai dar o que falar, né? Porque o César e eu temos uma característica muito peculiar nossa. Nós gostamos de falar, né, César? Pouco. Então vai ser um grande desafio. Já falei com ele aqui que nós combinamos que nós vamos levantar a mão se a gente estiver passando do ponto um com o outro. Isso aí. Mas, César, Cezinha, com todo o prazer que eu tenho de te chamar assim, acho que a gente tem que começar contando um pouco da nossa história, né? Uhum. Acho que nada melhor. Lembrando que no MetaCast, o grande objetivo nosso é a gente trocar ideia, contar a nossa experiência. Uhum. Acho que nós já fizemos isso com o Ramos, depois com o Edmar. Nesse momento está aqui o César. Então a gente quer contar, bater um papo e ver o que de tudo isso sai muita história legal para que todo mundo conheça a nossa história. Então, César, conta para nós. Quando eu falo mais de uma década, poxa, eu fui consultar o LinkedIn, tá? Porque o tempo passa, a gente está ficando mais velho. Pô, já tem 13 anos. 13 anos, César, parece que foi ontem, né? Sim. 13 anos que a gente se encontrou, né? Que oficialmente você veio pro Grupo Meta. Conta para nós um pouco como é que foi isso, César. A história é longa e nós vamos resumir, né? Senão fica muito longa. Mas eu tava numa empreitada de uma mudança de contrato, indo para um projeto temporário que viraria uma empresa. Eu acabei me associando com alguns amigos queridos, Luciano, que é bastante conhecido no mercado, e a gente estava esperando sair esse contrato para iniciar um projeto, inclusive na Huawei, bem grande, de migração de um grande call center. E eu, nesse intermédio de um projeto e outro, eu estava com tempo sobrando, e eu acabei indo fazer uma visita para vocês, e na sequência vocês me chamaram para dar uma mão para eu fazer uma análise dos projetos, que eram umas dificuldades que vocês tinham na época de fazer alguns gerenciamentos. Eu podia dar algumas dicas, né? Sobre entrega de projetos, fase de projetos. E aí eu fui para lá, fiquei... né? Era para ser uma semana, acabou demorando mais o projeto, eu fui ficando, e eu acabei ficando 2 meses, né? E da análise dos projetos, a gente olhou a parte financeira na época, né? Lucratividade de projetos, como que estava, e a gente fez um trabalho inicial bem bacana. Quando a coisa estava esquentando, né? Eu acabei saindo para esse projeto, foi em julho de 2013. Então eu saí, startei esse projeto no Rio de Janeiro, botamos para rodar, o projeto rodou, e num dado momento eu decidi que eu tinha que dar alguns rumos. E aí o Marcelo, né? Me convidou para fazer uma nova jornada que na sequência se transformou em uma sociedade. Eu lembro, né, César? Desculpa só te interromper, mas né, o César já está resumindo bastante coisa, né? Porque até acontecer tudo isso, né, César? Assim, foi muita coisa. Foi muita coisa, né? E aí, pessoal, acho que tudo começa com uma força de vontade, com carisma, com virtudes que a gente acredita que a gente tem. Então, desde essa época, independente de todo o relacionamento, de todo o conhecimento técnico, a gente tinha um desafio, né? A gente estava brincando hoje aqui numa reunião que o desafio continua até hoje. É o nosso desafio de gestão de números, gestão de custos, de projetos. E quando o César veio, né, nos acudir, a gente estava no começo da empresa, né? O César veio com 13, a empresa já devia existir há 3 ou 4 anos, né? Nós estamos indo para 16, 17 anos mais ou menos. Então era o início de um sonho ainda, né? Tava tudo muito embrionário. E aí quando o César trouxe esse expertise dele de gestão de projetos, e naturalmente a gestão de projetos aprofunda para uma análise financeira, foi quando hoje a gente fala, né, César, já fizemos de tudo um pouco, né? Sim. E não tem jeito, é o desafio do empreendedor, né? E César, eu acho assim, de tudo isso que nós fizemos juntos, vai ser difícil porque é muita coisa, mas nós vamos tentar resumir, né? Desses 13 anos, o que eu acho que é legal a gente trazer, e uma das coisas que a gente quer comentar muito no MetaCast hoje, não menos importante que nenhum dos outros que a gente já fez, mas assim, hoje tem uma pitada especial. Por quê? Além da gente ter feito a meta, né? Nós começamos juntos, somos sócios praticamente desde o começo, nós
desse período todo a gente veio batalhando, querendo desenvolver produtos e soluções e tudo mais. Em algum momento, a gente quis fazer algo a mais, né? Sim. Muito mais do que o que a gente chama no nosso mercado de professional service e tudo mais. Eu gosto de dar um exemplo, que um amigo falou que um amigo que é engenheiro civil falava que o sonho dele era construir o próprio prédio. Isso ficou na cabeça e nós, como sócios, compartilhando, falamos, poxa, é isso, acho que chegou a hora, a gente tem que deixar de fazer só o professional service, a gente tem que partir para fazer o nosso próprio prédio. E como qualquer fábrica de software, o próprio prédio é o nosso próprio produto, nossas próprias aplicações, sempre com o desafio de replicar, né? Sim. Aquilo que a gente faz num cliente, a gente poder replicar. Então conta um pouco para nós, César, né, para a gente adiantar um pouco a história, mas assim, isso tudo começou, e é claro que nós estamos falando de uma plataforma que hoje é uma empresa, mas assim, como isso começou? Qual foi a ideia? Eu sei que foi meio de pandemia e tudo mais, mas por quê, né, César? Sim. Conta para nós um pouco. Eu acho que a empresa, como você falou, ela tem muito tempo, né? Então, quando a gente olha, parece que foi ontem, mas é uma evolução. Então, lá no passado, né? No passado dos 2013, 14, a gente já denominava o produto uma série de coisas que a gente fazia. E naquela época era um produto, né? E tinha uma série de produtos. Só que esses produtos, hoje a gente tem certeza que não eram produtos, né? Produtos SaaS mesmo, que o Evertrack que a gente vai falar agora, é muito rápido de implantar, a manutenção é muito fácil, é tudo muito facilitado. Mas a gente sempre teve o drive do produto e da recorrência, né, Marcelo? Acho que a recorrência foi sempre muito que nos guiou. E o produto é para facilitar e melhorar a recorrência. Isso a gente veio aprendendo com todo o grupo ao longo do tempo. E 2020, como o Marcelo falou, eu sentei em quase todas as cadeiras, só não sentei na cadeira do comercial até hoje, que não é a minha melhor virtude. Mas a gente, quando eu entrei em projetos, financeiro, administrativo, RH... Até desenvolvimento, Marcelo. Então, e aí... desenvolvimento por um tempo, eu lembro. Exatamente nessa época que eu estava com a cadeira de desenvolvimento e suporte, que eu passei pelo problema que eu acho que todo líder de desenvolvimento passa. Poxa, os projetos não estão sendo entregues no prazo, não estamos cumprindo, alguns a gente está perdendo prazo, perdendo dinheiro e tudo indica que está tudo bem. E a gente já tinha essa cultura de home office para alguns colaboradores, né? Não tinha a regra de ter que estar na empresa o tempo todo, eventualmente alguém ficava de casa, ficava em cliente, então a gente tinha... Eu falo muito isso, né? Que às vezes o pessoal fala a época de pandemia, que muitas empresas mudaram, e não é verdade, para nós não, né? Porque eu lembro assim, normalmente segunda e sexta já eram dias, até porque a gente tem muita gente, Sim. até hoje, que mora no interior e tudo mais, que a gente já fazia isso, né? Pô, entregou o projeto, pode trabalhar no home office, então já era uma cultura nossa, né? Já era uma cultura e você se lembra bem, né? A gente tinha muita gente alocado em cliente. Sim. Então a gestão desses grupos externos, internos, em casa... modelo híbrido total já lá desde 2013, 14, né? A gente tinha lá num grande cliente nosso, a Sky, a gente chegamos a ter mais de 20, 30, nem lembro a quantidade de colaboradores lá. E em outros clientes... cliente até hoje. Até hoje, inclusive. Acho que, poxa, isso aí é o nosso atestado de capacidade. Nosso atestado de capacidade, né? Técnica. Então... Nossos clientes são de longa duração, né? Isso aí. Então, naquela época já tinha-se uma dificuldade. E os nossos projetos eram dinâmicos, a gente mandava a gente para a ponta, para dentro da casa do cliente, a gente sempre foi hands-on dentro de cliente. Daí nessa época eu comecei a ter esses questionamentos, poxa, será que o pessoal está dedicando tempo, está fazendo o que deveria estar fazendo, não estava? E aí eu comecei a procurar soluções que me atendessem a isso. A gente já tinha apontamento de horas, Sim. Mas gente, cá entre nós, sendo muito honestos, apontamento de horas, o colaborador aponta o que quer. Não existe uma medição. E eu falei, não é possível que não tenha nada que a gente consiga medir efetivamente sem ter que depender do apontamento e cruzar isso com outros sistemas internos. Nossa, desculpa só interromper, mas para ser bem cirúrgico, o que te fez... Eu acho que naturalmente você... Desculpem. Você já está contando o como, mas assim, o que te fez pensar como gestor naquele momento que você precisava? Porque podia ser uma ferramenta, podia ser uma consultoria, mas onde está o... Acho que é exatamente desse pensamento? Na dificuldade de entender o porquê que as pessoas não entregavam o que tinham que entregar.
Apesar de a gente já ter alguns indicadores, já ter números, ter reuniões de projetos, squads de projetos, tinha tudo. Tinha essa insegurança. Estamos fazendo o melhor processo, estamos fazendo a entrega de horas, porque pensem que a produção, né, a produtividade em qualquer empresa, qualquer fábrica, é um funil. Que horas que você chega, que horas que você sai. Dentro desse período que você está dentro, quanto tempo você está efetivamente produzindo, quanto tempo você está se reunindo, se está se distraindo, ou quanto tempo você efetivamente está fazendo nada. Porque muitas empresas contratam no pico e não demitem no vale. Consequentemente, incrementam custos de operação e diminui a margem. Diminui o bônus que distribui. Então, essa gestão de recursos, ela sempre é problemática em todas as empresas. Então, você precisa ter uma medição disso. E aí, na época, eu tinha essa dificuldade. Fui no mercado, vi que tinham poucas soluções, caríssimas, fora do Brasil, não eram tropicalizadas, em dólar. E eu vi a oportunidade de trazer alguma coisa disso para o Brasil na época. Vieram as barreiras. Barreiras. Fomos atrás. Chegamos a fazer reunião, coisas, chegamos a ver preços. Só que na época, uma ferramenta dessa custava por volta de $50. Poxa, para o mercado nacional, $50 é um valor que pesa para algumas empresas, para algumas não. E era um pacote básico. Então esse foi o primeiro problema. Custo, preço. Custo, preço para trazer. O segundo problema, todas as empresas que eu procurei e interagi, eles não customizavam nada. E o nosso core é produto, mas nós temos uma fábrica de software e 100% do que a gente vendia e vende até hoje, a gente sempre foi aquele que... Passivo de customização. Eu ia falar isso, né, César? Assim, eu acho que desde o começo até hoje, são frases que a gente repete, né? E eu acho que você levantou a bola aqui para eu cortar, que é mais ou menos assim. Qual que é o grande diferencial, acho, do Grupo Meta? É isso, né? A gente vive a dor junto com o cliente. Então, o que nós tentamos nesse momento buscar numa ferramenta de fora e assim, de certa forma, nós, né, como diz no popular, tomamos uma portada na cara, né? Assim, não abriram as portas para que a gente pudesse falar sequer de uma possibilidade de um white label, de uma parceria, muito menos de pequenas customizações. Eu acho que aquilo foi o grande tchan, né? De falar assim, tem uma coisa aqui. Aí, tem uma oportunidade. Porque até hoje, né? Independente de produto, de plataforma, eu acho assim, a gente vai se aprofundar bastante aqui para falar um pouco né, de por que surgiu e tudo mais. Mas esse sempre foi o nosso diferencial, né? A gente gosta de dizer, né, que a gente chega para o cliente sim, hoje nós temos, que eu brinquei de ter o nosso próprio prédio, que são as nossas plataformas, então obviamente a gente não começa do zero, mas o grande diferencial nosso continua sendo de atender sob demanda. A gente sabe que cada cliente tem uma demanda, tem isso. Mas César, eu queria te perguntar uma coisa, né? Depois de tudo isso, você passou por muita área, né? Muitas áreas, como você falou, financeiro, desenvolvimento, partiu nesse momento aí para já liderar como era um time de desenvolvimento, então era mais natural porque você já era o head de desenvolvimento. A gente, lembro na época que a gente alocou parte do time para desenvolver algo novo, mas assim, eu acho que naquele momento, naturalmente, eu vou falar, eu acho não, é a minha opinião, eu tenho certeza disso, assim, já nasceu ali uma fagulha, né? Eu tento estimular, eu brinco aqui na empresa, nós tivemos até uma reunião de cultura essa semana, eu gosto de dizer que o objetivo de um líder é criar palcos, né? Assim, criar palcos e ceder o espaço. E assim, a gente começou a perceber aqui no grupo que, graças a Deus, a nossa empresa estava ficando pequena para todo mundo, né? E o César, né, César, sempre teve, né? Eu acho que nas nossas reuniões, até hoje a gente participa, a gente é bastante enérgico, a gente brinca assim, depois que sai da sala de reunião, continuamos amigos, acabou os problemas, está resolvido. Mas nós nunca nos limitamos e é algo que está dentro da gente, né, César? É o valor que a gente traz até hoje para que a gente não tenha trava na língua, que a gente não faça isso. Ou seja, eu acho que, né, César, nós já conversamos sobre isso, você sempre teve dentro de você esse lance de querer
querer ter um negócio, né? Sim. Você já me contou várias histórias de Sim. ter começado, empreender e tudo mais. E às vezes o que falta, né? Eu acho assim, é você se sentir seguro, né? Sim. Eu acho assim, né, como eu falo muito do Grupo Meta, é fácil hoje eu falar, pô, depois de 17 anos, já deixamos de ser uma empresa, somos um grupo, temos 3 ou 4 já, né, CNPJs aí, são empresas apartadas. Mas César, a pergunta assim, direta, né? Qual foi o grande desafio naquele momento que você estava desenvolvendo um produto? Ali você já pensava, por exemplo, que isso poderia um dia vir a ser uma empresa? Ou o que estava na sua cabeça naquele momento de desenvolver um produto novo? Marcelo, vou te falar a verdade, né? Tem gente que fala que desde pequeno queria fazer isso e fez isso a vida inteira. Eu fui muito deixar a vida me levar, a vida leva eu. As oportunidades passavam, eu abraçava e seguia em frente. Então eu percebi, e demorou muitos anos para eu perceber isso, que eu sempre fui um intraempreendedor nas empresas que trabalhei. Sempre tive a iniciativa, eu adorava pegar coisa que ninguém queria pegar, porque era uma oportunidade de crescimento e de organizar. Então assim, tinha coisa que todo mundo deixava no canto. Eu corria lá, pegava, a hora que o negócio começava a florescer, alguém vinha e disputava e eu largava e ia para outra. Então eu sempre vivi de desafios. Eu percebi que eu sempre trabalhei melhor com estresse. E eu falei a semana passada na mesma reunião, você deve lembrar muito bem, né? Que a oportunidade de empreender, ela começa dentro de uma empresa. Sem dúvida. Eu escuto muito uma pessoa de podcast, o Luciano Pires, que eu acho que o Marcelo, já falei com ele algumas vezes, gosto muito dele, e ele fala uma coisa: ser intraempreendedor é você saltar com um bug jump, com um elástico. Você tem um elástico para se segurar. O que é? A estrutura interna, os sócios da empresa. Então, empreender dentro de uma empresa é ter um elástico. Empreendedor, que como vocês fizeram no início, né, fundaram depois a empresa, nós, né? Depois nós juntos, mas iniciou com você. Sim. É salto de wingsuit. Sem elástico. Não tem elástico, não tem nada. All-in total, né? Pulou, deu certo, deu, não deu, esborrachou na pedra. César, desculpa, mas eu quero falar uma coisa que eu acho que me veio à cabeça, acho que é importante, né? Muita gente me pergunta, né? É normal, né? Às vezes olha pra nós, depois de tanto tempo, fala, pô, conta pra mim qual é o segredo do sucesso, qual é o segredo. Mas eu vou te falar um que eu acho, porque quando nós decidimos e, poxa, avançamos para a meta e tal, eu já tive fracasso em outras empresas, de verdade, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu acho que isso foi quem me trouxe a maturidade, né, e graças a Deus, depois de 17 anos, posso sim falar que é um sucesso, claro. Lógico. Né? E aí, mas assim, quando eu penso assim, porque deu certo, eu falo para todo mundo o seguinte: quando você quer um negócio de verdade, você, o exemplo do elástico que você está dizendo, não tenha plano B. Se prepare para esse momento. Você falou essa frase para mim mais de uma vez. Eu falei, porque eu acredito e vivo. Eu não sei quem me falou isso, de verdade, eu não lembro. Pouco importa, né? Mas tomei posse. Eu tomei posse. Pronto. Eu tomei posse meu. E eu falo para todo mundo, eu reproduzo isso. Se você acredita, se prepare. Você não pode tentar empreender sem ter pelo menos 1 ano ou mais de grana para bancar seus custos, né? Eu lembro quando comecei a empresa, César, começamos do zero, cara. Sim. Muita força de vontade. Conta para pagar no outro mês. Conta para pagar no outro mês. Assim, não tinha escritório no fundo de casa, aquela história da jornada do herói. Sim. Né? Depois compra o primeiro computador, aluga a primeira sala, aumenta, contrata a primeira secretária e assim vai, a empresa foi crescendo. Mas por que eu tô te falando isso? Porque hoje você tá falando aí do elástico, de pular e tudo mais. E quando você fala da intra, né, de você ser um empreendedor interno, até hoje, né, César? A gente estimula muito as pessoas, né, aqui dentro de casa, porque eu acho que é característica. O que a gente mais quer é descobrir novos talentos. Para que possa fazer isso com a gente, né? E o que eu brinco com a turma é o seguinte: eu fico feliz se você tiver uma bela ideia, sair daqui e montar uma empresa e ficar muito bem. Porque eu acho que a nossa função como liderança é isso, é provocar novos empreendedores. Ser empreendedor não é fácil, gente. Eu digo que assim, qual que é a fórmula do sucesso? Então a primeira coisa que eu falo para todo mundo é que para ser empreendedor ou ser uma pessoa de sucesso é trabalhar muito. Então assim, não existe empreendedor de sucesso que não trabalha muito. E se ele trabalhar pouco, tiver sucesso, ele vai ter problema na sequência.
Porque não está dando sucesso, só tem sorte. É uma mentira. É uma mentira. Todo mundo... Então, assim, o empreendedor trabalha mais do que todo mundo, você trabalha mais horas por dia, o dinheiro que você ganha no início é muito pouco, no meio é mal menos e talvez no final você vai ganhar mais. Mas você investe muitas horas, investe muita energia, muitas vezes perde coisas de família e tudo mais para se dedicar à empresa, mas tem que gostar. Então, assim, a primeira coisa... Acho que a palavra seria resiliência. Resiliência. Eu falo que assim, aí, né? eu não sou mais inteligente que ninguém, eu não sou mais esperto que ninguém, mas uma coisa assim, eu sou resiliente. Muito resiliente. Eu não desisto. E quando eu pensei em fazer o produto, surgiu N possibilidade de não fazer. Por que eu vou fazer? Por isso, por aquilo, E eu lembro que isso começou pouquinho antes da pandemia. Coincidências, e nunca tem coincidência, eu digo que quem trabalha muito encontra as coincidências. A sorte e o trabalho... A sorte e o trabalho andam junto, não existe jeito. Talvez você vai ser trabalhar tanto que uma hora você vai ter sorte, né? Tem uma frase perto disso. Mas eu me lembro que na época também apareceu um prospect, exatamente nesse momento. Eu lembro até o nome dele, eu não vou falar aqui, mas... Agora, você falou, Abílio Diniz que falava isso. No livro dele ele fala que é impressionante, que quanto mais ele trabalha, mais sorte ele tem. Então estamos replicando isso. E eu lembro aqui, que né? eu estava andando aqui do lado para procurar, para me atender. Caminhos e Vitórias. E eu achei aqui do lado, de repente, entrou um cliente aqui que está querendo uma ferramenta de monitoração, de controle, de gestão, de não sei o quê. Eu falei, mas deu match. Tanto que eu fiz uma loucura. Eu criei um produto no PowerPoint em uma semana, baseado no que tinha lá fora, mesmo achando que poderia não dar certo. Então eu criei um PowerPoint com aquele produto, com aquela ideia, que eu já sabia que tinha um produto, no máximo que a gente teria que fazer era adaptar as telas lá para fazer alguma coisa. E já tinha uma ideia de como fazer aquilo. E fomos ver o que o cliente queria. Esse cliente gostou, mas ele queria uma coisa que na época era muito para aquele momento. Ele queria que fosse integrado com o DAC Avaya dele na época, que é a nossa especialização. Mas eu falei, é muito. E aí ele também esfriou, mas eu falei, não, mas peraí, tem match com o mercado, eu preciso dentro de casa. Então, mais uma vez, dica a quem está querendo criar alguma coisa. Tudo nasce da dor. Qual que era a dor no momento? Eu não ter os controles que eu desejava. Qual que foi a segunda dor? Ter o produto pronto lá fora, mas ele não ser o que eu precisava. Não era white label, não tinha como customizar e era em dólar. Então, 3 impeditivos. Então, não havia como esse negócio dar certo desse jeito. Então, de 4 dores... Eu olhei para mim mesmo e falei, gente, mas espera aí. Tem oportunidade. Tem uma oportunidade. Né? Tem mercado. E eu acho que isso aí me remete a uma outra frase padrão nossa, né? Todo mundo fala, vocês que têm pesquisa e desenvolvimento? Eu acho que dos últimos 3, 4 anos, agora nós temos. Graças a Deus, a gente se dá o luxo hoje de falar que temos um time de pesquisa e desenvolvimento, porque nós já temos tantos produtos e não é mais, mais de uma empresa, que naturalmente a gente precisa de uma equipe pensando como melhorar tudo aquilo que a gente já tem. Mas até isso, até esse momento, então, principalmente quando a gente lançou... Era Google. A pesquisa era Google e a pesquisa sempre foi a dor do cliente, né, César? Eu acho que isso é uma coisa que também... Até hoje, né? Até hoje. Isso que eu ia falar, não mudou. Não mudou nada. Mas assim, qual é o grande sucesso da pesquisa e desenvolvimento? Resolver a dor de um cliente. É isso. Parece meio clichê, né? Todo mundo fala isso. Vai pro cliente. Isso sempre foi nosso, né? E às vezes, Marcelo, o cliente somos nós mesmos. Sim. Eu tive uma reunião com um cliente nosso há poucos dias e ele veio, a gente sempre troca algumas ideias, ele também é sócio de uma empresa muito grande e a gente trocando ideias, eles criaram um produto baseado numa dor interna. Normalmente é isso. E eles vieram ter... A gente ficou trocando ideias de como eu fiz o produto, como é essa jornada que a gente está conversando. Porque é exatamente isso. Ele tinha um problema interno, tinha um trabalho do caramba para fazer um negócio. Ele falou, não, isso aqui cabe um produto. E eles estão desenvolvendo um software para resolver isso. Então nasce da dor interna. Mas não é só dor, é oportunidade. Então aqui casou dor com oportunidade. E aí vem a terceira que fez eu ter certeza que era a hora de fazer. Entrou a pandemia. Nós tivemos que mandar 100% do grupo para casa. Nós tivemos alguns problemas com alguns clientes, que como todo mundo teve na pandemia.
E a nossa decisão na época foi, não vamos demitir ninguém enquanto a gente aguentar, lembra? Eu lembro, e que decisão difícil. Difícil. Né, porque quando a gente olhava, né, pro caixa, a gente falava, é uma loucura. É doideira fazer isso. Doideira, eu perdi contrato, eu tô perdendo receita. E não tinha previsibilidade. Não tinha nenhuma previsibilidade. Nenhuma. Eu me lembro, só para lembrar, eu e o Marcelo, vou contar uma história para vocês. Nós dois tínhamos ido para Teresina visitar um cliente nosso. Na ida, nós ficamos fazendo piada, porque a gente estava tão acelerado no nosso dia a dia, que a gente não estava vendo notícia, não estava vendo jornal, não estava vendo internet, não estava vendo nada. Então a gente estava muito acelerado. Eu estava em um cliente nosso em Alphaville, o Marcelo estava... Pegamos um avião. Pegamos um avião. No aeroporto, eu e ele começamos a ver um monte de gente de máscara. Lembra? E nós dois fazendo estranho, piada. Né? Entramos no avião, piada de novo. Aí nós falamos, o que raio está acontecendo? Foi. Bom, para resumir a ópera, nós chegamos em Teresina, o cliente mandou nós embora, porque não... Chegamos em Teresina, fomos para a sala de reunião, montamos nosso notebook e era uma apresentação que a gente tinha para fazer para quase 100 pessoas daquela empresa. De repente... Ele falou, sai daqui agora, some dessa sala. Vocês vieram de São Paulo? Viemos. Então, a pessoa, né, o gestor que pediu para vocês irem embora. Agora. Mas como assim? Deixa eu pelo menos lá dar um oi. Não. Vocês estão entendendo, vocês não estão vendo no jornal, notícia. Tá tudo sendo fechado. Tá tudo sendo fechado e vai embora, senão vocês não voltam para São Paulo. Isso era dia 19 de março. Poxa, você tá bom. 18 e 19 de março. E eu lembro. Aí nós voltamos... Conseguimos uma conexão em Brasília, chegamos em Brasília, todo mundo de máscara, nós dois rindo ainda. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, nós fomos entender. 2 dias depois, fechou tudo. Pandemia. E aí nós juntamos a turma lá na Meta, na casa, na escada, fechamos. O Nilson tava com Covid. Olha só. Ele tava, e a gente tava junto num projeto. Eu lembro disso. E aí a gente fechou a empresa e mandou todo mundo. Fechou no sentido de mandar todo mundo para casa. Foi todo mundo, foi dia 20 de março. Esse dia chegou a terceira oportunidade. Sobrou gente, lógico, demorou 1-2 meses. Sobrou gente e teve todos esses percalços. Aí eu sentei com o André, que era um dos sócios, falei, André, eu preciso fazer isso, isso, isso. Quanto tempo você acha que dá para fazer o coletor só? Ele falou para mim, 1 semana. Aí eu virei pro Marcelo. Eu lembro que o César me ligou e falou assim, vamos desenvolver o negócio, mas fica tranquilo, em 2-3 meses tá pronto. Eu falei, beleza, 2-3 meses, vamos fazer. Na verdade é porque a gente está encurtando um pedaço da conversa, mas nesse momento, fechou a pandemia e tal, assim como o mundo todo, poxa, alguns contratos, né, já chegaram, pessoal, esse aqui acabou, esse aqui, poxa, eu preciso de 50% de redução, coisa que aconteceu com todo mundo. E nesse momento, nós tínhamos uma decisão a tomar, né? Sim. Manda um monte de gente embora, porque pra gente readequar nossos custos, ou a gente vai ser muito louco e nós vamos acreditar em alguma coisa pra gente desenvolver. E aí, nesse momento, acho que veio isso. Essa promessa maluca que entregaria em 3 meses, uma semana. Né? O André me prometeu 1 semana para desenvolver, eu botei 1 mês e meio a mais, e no final a gente cumpriu 6 meses, porque em agosto a gente tinha a versão final rodando na nossa empresa e no primeiro cliente externo, que era a Dicom. Exatamente. Agosto de 2020. Ô César, acho que aí a gente já avançou, já falou da nossa história da Meta, já contou, né, o César dentro de tudo isso como um grupo, só que a gente nunca deixou de sonhar, de acreditar que é o seguinte, né, que o nosso grande negócio, lembra que eu falei em algum momento aqui que o grande negócio seria a gente... Sabe que a empresa dá aquela sensação que a empresa está ficando pequena? Para tantos sócios, tantos parceiros, falou, esse negócio tem que ser mais do que um produto. Né? Então, assim, eu acho que já é um desafio gigante. Nós passamos por essas etapas, né, César? Quando nós não tínhamos um produto, a gente fazia muito professional service, então o sonho era ter um produto, só que nós tínhamos... Isso aí é uma coisa que eu acho que isso aí está dentro da gente como empreendedor. Eu falo para todo mundo que a gente erra no prazo, mas a gente não erra na direção. Não. A direção sempre foi muito clara. Sim, somos sócios, somos competentes e temos condições, sim, de criar outros negócios. Sim. E quantas vezes alguém aqui vinha me procurar, eu tô a fim de montar uma cafeteria. Eu falei, César, esquece esse negócio. Lembra, César? Sim. Vou trazer uns negócios lá de Muzambinho. César, esquece. Você quer empreender? Nós vamos empreender aqui dentro, não foi? Sim. Eu falei, então, sabe o que nós temos que fazer? Isso aqui tem que ficar tão grande, né? O produto que a gente tem que ficar tão grande ou maior ao ponto de deixar de ser um produto
passar a ser uma empresa. Sim. Então foi quando final de 2024 nós tomamos uma decisão, né, de tirar de dentro de casa, o mais conhecido aí no mundo do business, a nossa primeira spin-off. Então nós fundamos o Evertrack, a primeira spin-off aí naquele momento do grupo Meta. Meta deixou de ser uma única empresa, passou naquele momento a ser duas. Aí César, aí o bicho pegou, né? Porque nesse momento a gente brinca, mas César, toma aqui, caneta, a caneta agora é sua. Eu brinco, né, que eu acho que assim, lembra do palco que eu falo? Se a gente cria o palco, dá o palco, mas não sai de cena, então esse tem sido um desafio nosso, né, César? Ao mesmo tempo, é claro que nós temos muito a agregar um para o outro, os outros sócios, os demais diretores e tudo mais, é natural. Eu sempre falo assim, cara, vai. Isso aqui é que nem um time de futebol, que nem uma guerra. Né? Cara, vai que eu tô aqui, não é? E se errar, tamo junto, nós vamos errar e vamos acertar junto. Mas o palco existe. E eu acho assim, nesse momento, né, César, que foi dado esse desafio também, né, César? Uhum. Cara, como é que foi? Você tinha força de vontade, você tinha, não tem até hoje, né? Sim. Você tem esse negócio, ninguém te para e tudo mais, mas e os desafios? Qual é o desafio? Poxa, o que passou pela sua cabeça? Assim, caramba, meu sonho sempre foi ter um negócio, né? Você já é sócio há muito tempo da Meta, mas agora a caneta está na sua mão. Eu tenho que prestar conta, eu tenho que trazer ideias. Como foi o impacto, sei lá, nesse momento? Eu acho que é o problema de toda liderança, né? Eu acho que desafio é o que nos move. E ideias, a gente já fez outros produtos ao longo da vida aí, né, da Meta. Tivemos outras iniciativas de spin-offar, né, que essa palavra nem existe, mas a gente fala. Fizemos coisas boas nesse sentido. Mas o Evertrack a gente tentou tratar de um jeito diferente e eu acho que o maior desafio ali foi o momento de crise, né? De insegurança do mercado. Então a gente tinha ali uma oportunidade que casou 100% com aquele momento de mercado e nem foi o melhor momento. Engraçado que a gente achava que a gente ia arrebentar e não arrebentamos naquele momento. Mas foi ótimo, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo vão pensar o seguinte: poxa, se em 6 meses eles fizeram o Evertrack, vou fazer. O que ninguém sabe é que nós demoramos alguns anos, até 2024, para ser seguros que é a melhor solução, mais estável e que hoje a gente confia. É lógico que quando um cliente abre um chamado, fala que tem um problema, a gente sempre dá atenção e nós conseguimos hoje ainda dar atenção one a one. Ontem eu estava em reunião com um cliente, foi um dos primeiros clientes nossos lá de trás, porque a gente é assim. É o maior. A gente, nosso maior valor. E a nossa maior virtude como empresa. Se a gente pode contar o nosso segredo, o segredo é esse. O segredo é esse, estar perto. Hoje é muito mais difícil, nós já estamos atingindo uma quantidade de clientes que eu não conheço 90% dos nossos clientes. Mas o maior desafio era esse negócio ser criado, foi criado, ser modificado, escalado e com quantidade de pessoas limitadas. Porque no início não tinha a empresa inteira para a gente fazer. É isso aí. Nós segmentamos. Então era cobertor curto. Eu tinha, assim, vocês sabem, nas reuniões que a gente tem ideia todo dia, toda hora. Todo dia tem alguém me passando alguma ideia, seja cliente, seja sócio, seja funcionário, seja fornecedor. Alguém tem alguma ideia. E como gerenciar isso? Então você passa de uma função administrativa, executiva, gerencial, para um orquestrador de tudo, em que você tem que criar o produto, porque quem criou? Eu. Quem tinha que ter ideia no início? Eu. Quem tinha que gerenciar a equipe? Eu de novo. Quem tinha que apurar as coisas? Eu, porque não tinha nada, era pouco, mas, gente, dá o mesmo trabalho. E aí dá problema. É lógico que, fala quando é eu, não sou eu, porque a gente tem uma equipe... e a grande... o eu é eu na liderança. Eu na liderança, o decisório, porque foi isso que eu e o Marcelo combinamos. Cara, eu vou decidir, é lógico que ele é o presidente do grupo, mas a priori... Sempre teve muito alinhado, né, César? Mas assim, até para que uma coisa dê certo, eu acho assim, nós já tivemos outras experiências no passado e a gente aprendeu com os erros, que é o seguinte... A liderança é sua. É mais uma vez o que eu falei. Nós estamos aqui, a empresa está aqui, né? Isso. Quando você fala eu é a decisão final. É a decisão final. Não é o recurso. Não, recurso não. Às vezes é. Às vezes até né? A estruturação foi você ter a empresa à sua disposição, né? Foi isso até que a gente falou, né? Mas a encrenca é essa. E assim, qual que é a grande vantagem de empreender dentro da Meta? Cara, a gente tem o André, que é um especialista, que é um dos sócios de desenvolvimento. Então, assim, qualquer dúvida se pode ou não pode, o André, na época,
e até hoje é o bastião que tudo resolve. O Ed era um dos caras na época mais organizado, tanto que pouco depois a desenvolvimento passou para ele como produtos, né? Que aí é uma outra história. Comercial, eu nunca estruturei comercial. O Marcelo me apoiou. Sim. Gabriel, com a visão dele de dados na época, me apoiou. Então assim... é uma junção. É uma né? junção. Então, não é que eu abandonei a meta, nem que a meta me abandonou. Ao contrário. É essa que eu acho que é por isso que a gente vai para frente. São 5 competências, 5 pessoas que pensam completamente diferente na maioria dos assuntos, e todo mundo... Só que é isso, a liderança veio para mim. Então, o que era muito dividido as decisões passou a ser muita decisão única. E o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E o que eu achava que tinha e vocês não achavam, eu tinha que convencer. Até hoje. Até hoje, eu não tenho... eu tenho que convencer, vocês são os meus investidores. E a gente pratica muito isso, né? Semanalmente. Eu acho que isso é uma virtude, o César comentou, acho que uma coisa muito legal, que é isso, né? Nós hoje somos completamente diferentes. Existem algumas afinidades, uma coisa que eu acho assim, uma virtude que nós temos como sócio. Existem coisas que a gente não muda, né, César? Coisas que a gente respeita, a brincadeira que eu falei da sala de reunião. Sim. A gente faz questão de fechar a porta e literalmente fechar a porta para falar que aqui é um ambiente seguro, né? Que aqui é um ambiente que a gente tem que falar sem trava na língua. Isso aí. Porque quantas vezes a gente já discutiu sobre isso, né? Hoje a gente brinca, né? A gente olha um pro outro, parece marido e mulher, né? Eu olho pra minha esposa, eu olho pra esposa, eu sei que ela tá mal. Não é? Todo mundo é assim. E aqui é assim, né? Hoje eu brinquei com um aqui, eu falei assim... Conta aí, fala, seu rosto tá dizendo alguma coisa. Quantas vezes o César não me... Quantas vezes ele não fala, tira essa cala aí que você tá, fala o que tá acontecendo, fala. Então é isso, eu acho que assim, é muito mais fácil. Sim. Eu acho assim, a gente aprende, né, o que, né, sim é não é não. Cara, estamos juntos, se der certo, estamos juntos. Mas César, tem uma coisa que eu anotei aqui que eu queria te perguntar. A partir do momento que, poxa, beleza, saímos do grupo, fizemos uma spin-off, tá lá o César como CEO do produto, né, naquele momento, e agora uma empresa. Grandes clientes surgiram. Grandes clientes que eu digo assim, o grande desafio nosso, e graças a Deus isso já é algo superado, nós idealizamos, né, que a gente queria que o mesmo produto fosse capaz de estar numa empresa com 5 usuários e esta mesma plataforma tivesse um cliente, que é o nosso caso, com 10 mil usuários, ou mais de 10 mil. É o mesmo produto. Poxa, não é fácil, né, César? Mas conta um pouco para nós disso, o desafio do case. Porque assim, e a gente fala muito case, naturalmente a gente vai pensar em grana, né? Mas não, né? Quando a gente está buscando case, a gente olha para segmento. Conta um pouco disso do Evertrack. O que a gente tem feito, cara? Você fala cases interessantes dos clientes? Informação. Sabe o que eu quero? Porque assim, hoje existe uma mística muito grande e aqui é para falar de o que a gente entrega. Quando a gente fala de gestão, de produtividade, dá um pouco de números para nós, assim. Quando me pedem, a gente fez um processo de startups no Banritech e lá eles fizeram, foi fantástico, pessoal maravilhoso, um abraço para a turma aí do Banritech, da PUC, Tecnopuc. Eu aprendi muita coisa ali e descobri que é quase impossível definir o Evertrack numa frase, por um motivo. Para a meta ele serve para uma coisa, para a Dicom ele serve para outra, para um grande cliente é para outro é outro. Então ele é muito dependente do que a pessoa quer enxergar nele. Eu digo que é um informacional muito grande. Hoje, assim, é um coletor de dados monstruoso, que ele tem toda a informação do que está acontecendo na máquina. Para você olhar processos, se estão sendo feitos direito, para olhar produtividade e desvios de conduta. E nesses três... Qual o principal cenário de dor, César? O cenário de dor é produtividade, Marcelo. Acho que o Evertrack nasce... Ele traz a transparência, ele nasce eu digo que assim, eu criei o Evertrack olhando agora como social. Todo mundo já passou por um problema de empresa grande, média, pequena, em que você sabe que o coleguinha do lado está fazendo menos e que ele é preterido pelo chefe. Ele entrega menos... Só acontece na meta. Né? Só acontece na meta e lá na Zâmbia. Mas a gente sempre passou por isso, todo mundo trabalhou em empresa. E, poxa, por mais que tenha medições, muitas vezes é empírico. Eu gosto do Marcelo, eu não gosto do Marcelo. Isso não é certo.
Então, quando eu criei o Evertrack, o pilar humano dele, e é o que a gente quer chegar cada vez mais, é para ter isonomia na decisão, é para que você não privilegie ninguém, é que a pessoa tenha subsídios para chegar e falar, você é igual a você, então você está me entregando? Tá, você não tá, então aqui eu tenho subsídios, tanto de informacional, para ter a certeza que aquela pessoa é produtiva. Mas César, aí você está tocando um ponto muito interessante, né? Porque o que a gente escuta por aí, os desafios nossos, é mostrar para o nosso time, para o mercado, né? Quando você fala assim, o que um faz, o outro faz, dá para medir. Como é que a gente mostra isso para o mercado, né? Que a pergunta que todo mundo faz para nós é com relação à produtividade. Produzir é quem trabalha mais e quem produz mais? Quem trabalha menos produz menos? Que relação é essa? Marcelo, eu vou fazer uma coisa que vai trazer fácil na cabeça de todo mundo. A nova normativa NR1, que o Evertrack ajuda também. A pessoa, ela sofre de uma doença psicossocial, ela está numa doença psicossocial só porque ela trabalha muito? Não. Só porque ela tem problema de dinheiro em casa? Não. Só porque ela brigou com a família? Não. Só porque ela bateu o carro Não. Nunca é uma coisa só. Então eu digo que assim, quem vem atrás do Evertrack para o Evertrack resolver todos os problemas, está enganado. O Evertrack é mais uma camada de gestão da produtividade. Ele vai garantir que você tenha um colaborador trabalhando o tempo adequado dentro da empresa, de acordo com as regras do contrato, que ele esteja entregando horas produtivas dentro daquele horário, porque é muito comum uma pessoa que entra às 9, sai às 18 e produz 2 horas por dia. Isso eu pego todo dia, 10% de todas as pessoas que são monitoradas. E o líder nem está sabendo. E ontem eu até brinquei com uma pessoa. Tem um galpão com 200 pessoas trabalhando. É ilusório você achar, porque aquela pessoa está aqui nesse galpão de 200 pessoas na tua frente, que você sabe o que ele está fazendo. Você não sabe. E não sabe mesmo. Ou seja, né, o que você está dizendo, desculpa, mas só para interromper, porque eu quero puxar um gancho disso, porque eu já escutei isso, principalmente dos mais antigos, né? Eu lembro quando voltou da pandemia, até hoje a gente fala isso. Não, eu preciso ter a gestão do meu time, por isso todo mundo tem que sentar aqui do meu lado. É besteira. O que eu brinco é o seguinte, às vezes a gente vai em feiras, eu falo, a primeira coisa, o que teu funcionário está fazendo agora? Eu não sei. Você tem como saber? Você tem como saber se ele está cumprindo as tarefas? Poxa, no escritório de contabilidade, se um colaborador deixar de cumprir uma tarefa, pode virar uma multa milionária. E isso vale para qualquer lugar. Então o Evertrack traz essa transparência. Primeiro, ele está trabalhando? Está. Ele está fazendo coisas adequadas? Está. Ele está cumprindo o processo que ele deveria fazer? Isso dá para você ver no Evertrack. César, qual seria um outlier assim? Me fala assim, um caso mais absurdo que você já viu, obviamente sem citar nomes, Marcelo, né? Mas um caso assim, conta aí. Nós não temos 4 horas de podcast, então eu vou abreviar. Só. Então assim, o que a gente já pegou? Colaborador trabalhando para 2 empresas. Isso, infelizmente, natural. É uma realidade. Colaborador simulando trabalho com ferramentas ou com softwares. É aqueles Mouse Diggler que você compra no Mercado Livre. Mouse Diggler, ou então até aplicações que instala na máquina e simula. Acho que foi o caso até do Itaú, né? Foi o caso do Itaú. O Itaú é exatamente o que eu falei agora há pouco, que eram pessoas que estavam contratadas para 8 e faziam 2 horas. E ele se perde naquele mar de 50 mil pessoas. Muita gente. Muita gente. Então, é muito comum. Teve casos em que o cliente nos acionou e falou: a ferramenta sua está errada. Falei, por quê? Porque não está coletando dados desse funcionário. Ele aparece uma vez por dia. O que eu descobri? Depois da gente fazer análises e fazer uma série de outras investigações, e aí o cliente precisou fazer a parte dele também. Esse colaborador entrava no Teams pelo celular. Então ele não ligava à máquina. Ele ligava muito eventualmente. Quando alguém pedia para fazer alguma coisa na máquina, ele pedia 15 minutos, saía correndo, ligava a máquina, aí que ele ia trabalhar. Por isso que a gente coletava pouco. Então, a pessoa não entrega carga horária, simula trabalho, faz processos errados, virando completamente a chave. Teve um caso de um cliente nosso em que ele tinha um contrato com a SAP muito grande.
E ele estava na iminência, e era um contrato milionário, e ele estava na iminência de renovar esse contrato. E ele estava em dúvida se tinha uso para todas as licenças. Que isso é muito comum na nossa empresa. Muito comum na nossa empresa. Principalmente tudo é SaaS. Isso. Tudo agora fala a tecnologia do consumo, né? É muito, eu vou falar para você que está aí nos assistindo. Veja se isso é comum na sua empresa. O colaborador chega e faz o seguinte: eu preciso de um Power BI para fazer alguma coisa. Você vai, compra a licença de Power BI e entrega para ele. Ele para de usar aquilo e não avisa ninguém. Você está pagando aquela licença. Eu estou usando um AutoCAD. Essa pessoa muda de função, a licença continua na máquina dele. Isso é muito comum. Esse cliente especificamente, a gente reduziu alguns milhões. Porque a gente rodou 3 meses e em 3 meses, 20% de todo mundo que deveria estar usando a licença do SAP nem abria o SAP. Eu lembro que essa demanda chegou para nós. Exatamente isso. Até foi na rede social. Não sei se você lembra. Na rede social chegou para nós e tô vendo vocês divulgando um produto de gestão, produtividade e tal. E foi até que a gente descobriu. Eu falei, poxa, nosso posicionamento tá errado. Temos que falar para gestão e monitoria de hardware, software. Não, é um conjunto, né? Tudo que está dentro da máquina a gente enxerga. E eu lembro que o desafio era exatamente isso. Eu gostaria de ter a transparência de o que o colaborador está usando. Não estamos falando nada de produtividade, de comportamento do ser humano. Nós estamos falando 100% de uso ou não da ferramenta, né, César? Sim. Que isso é comum. Muito comum. Quem de nós não tem uma aplicação no celular que a gente paga, às vezes, dos nossos filhos e tudo mais, que tem meses que não usa ou anos que não usa? Sim. Isso é muito comum, né? Eu não sou financista, mas eu já fui de financeiro. E uma coisa que eu aprendi num curso, acho que se não me engano foi no INSPER, que custo é igual unha. Se você não cortar, cresce. E daí, essa questão, hoje, a gente faz isso. A gente valida os cartões corporativos, porque a gente tem uma liberdade da área de pesquisa e desenvolvimento de comprar ferramentas de IA toda semana. Então a gente deve ter lá umas 50 ferramentas compradas e em uso. A gente tem que todo mês auditar isso, porque todo mês a gente descobre que tem uma que parou de ser usada Sempre tem um gatinho. E já estava debitando há um tempo. Mas é só R$500. Não, mas é 500 mais 1.000, mais 2.000, mais 50 mil. É onde vai o custo da tua empresa. Ô César, eu queria agora fazer uma ponte aqui. Eu só queria falar uma coisa antes. A gente está falando muito de coisas negativas aqui da ferramenta, né? O Evertrack pega isso, não está trabalhando, não está... Mas tem o inverso, tem um case que a gente pegou de uma colaboradora que ficava 14 horas porque ela tinha que fazer uma demanda que no outro dia tinha que estar às 8 horas da manhã. E ela trabalhava, a gente monitorou 2, 3 meses, ela ficava 14 horas por dia, 2, 3 meses. Essa pessoa, esse é um fator muito grande de burnout. Burnout na certa. Na certa. Então, eu vou falar um número aqui sem medo de errar. Pegando o quartil da tua empresa, você tem aqui 25%. Os 25% de baixo são os improdutivos. Mas desses improdutivos, quem não está entregando nada vai dar ali uns 10%. Pode ter certeza, na maioria das empresas. O quartil de cima é os que estão indo para o burnout e é o que carrega a tua empresa nas costas. Esse precisa ser mais cuidado do que o quartil de baixo. E o do meio é o classe média ali, que ele toca o dia a dia, ele faz o trabalho que ele tem que fazer, ele entrega as entregas que ele tem que entregar. Ou seja, o desafio não é olhar quem não produz, é quem produz demais. É cuidar de quem produz demais. Só que o que acontece naturalmente, você sempre começa embaixo. Então você elimina, ou treina, ou convida ele para ir para a concorrência, a turma que está no quartil de baixo. E aí, na sequência, é natural você falar, já resolvi todos os problemas. Poucas empresas olham para cima. Essa pessoa de cima, ela tem que ser mais cuidada. Então, o nosso desejo, inclusive, como empresa, né? Lembra desde o início? Lembro. Se vocês procurarem nas redes sociais, os posts nossos de 2020 falavam muito de burnout. Mas falava o mercado... muito de gestão do equilíbrio. Isso. Equilíbrio. Eu lembro que a gente falava equilíbrio entre família, lazer e trabalho. Que era um problema do momento, mas nós estávamos adiantados. Isso explodiu agora. Então agora eu estou percebendo a procura muito grande pela busca do equilíbrio. Tanto que nasceu a NR1. E o teu colaborador, ele está trabalhando as horas devidas? Ele está fazendo as pausas adequadas? É que cá entre nós, eu trabalhar, o que já está combinado é obrigação, né? É obrigação. É obrigação. Só que o problema, aí volta tudo que a gente falou até agora.
normalmente, o que você falou do quartil, do principal quartil lá em cima que muita gente trabalha, aí é sacanagem mesmo. Porque, assim, para alguém que tá trabalhando muito, alguém tá trabalhando pouco, né? E pior, Marcelo, tem os casos que estão lá em cima que nem são os melhores. Eles estão gerando, são geradores de hora extra. Então, é muito comum você ver, às vezes, a pessoa que fica conectado 14, 15 horas, ele estoura uma jornada, porém, você vai ver e vai auditar essas atividades pós-horário de trabalho, muitas vezes ele não está fazendo nada. Pior, às vezes, durante o horário de trabalho dele, ele tem buracos enormes na jornada que ele não entregou. Então, ele faz 14, às vezes, porque ele não está entregando 2 horas durante o horário de trabalho. Isso é indício se essa pessoa está, por exemplo, com um segundo trabalho. Sim. Ele se ausentou da sua empresa, isso no ambiente home office. Apesar que não exclui, porque tem um cliente nosso em que ele teve esse tipo de incidente e começou com a falta de entrega, ele analisou o Evertrack e pegou que tinha um comportamento errado em casa. Trouxe o colaborador para o escritório. O que aconteceu? Trouxe problema junto. Trouxe problema junto. E aí ele olhava, ele não estava conseguindo identificar o problema. Aí, na época, ele nem tinha monitoria tempo real de gravação de tela. A gente cedeu para ele de graça. Ele fez uma auditoria e essa pessoa estava trabalhando no escritório dele para outro escritório. Então, para quem está achando que a ferramenta é para home office e cancela, às vezes, a ferramenta porque voltou para o presencial, olha bem para essa história. Essa não é única, eu estou falando de única. Mas tem mais casos. Mas, ô César, acho que aí você levantou a bola de novo para cortar, né? Nesse meio do caminho, lembrando que o nosso objetivo sempre, né, foi produto, aumentar, criar novas features. Eu lembro que a gente teve meio que um divisor de águas, vamos dizer assim, onde empresas que querem sim ter a gestão, o controle, até para ver se as atividades estão corretas ou não. Sim. Acho que faltou um ponto importante, eu não te perguntei, mas a gente também descobriu com o tempo que o grande desafio está muito mais na liderança do que no colaborador. Sim. Não foi isso? Sim. A gente descobriu sim, que às vezes todo empresário imagina, né? Vou descobrir que meu time está improdutivo e que a galera está me sacaneando. Não é verdade, né? Nós já descobrimos que a maioria do problema está na liderança. Falta muitas vezes de um repasse, de uma adequação correta, do gerenciamento de pessoas, de uma gestão adequada de pessoas. Mas aí nasceu dentro de casa, né, que hoje eu chamo aqui de co-irmã, vamos dizer assim, dentro do Grupo Meta, a gente entendeu o seguinte: muitos clientes viravam para nós e falavam assim: poxa, César, legal, mas pouco importa também o que ele está fazendo. Eu tenho do outro lado uma necessidade, e é um jargão legal que a gente criou, elimine 100% das horas extras indevidas. Toda empresa precisa de hora extra, nós fazemos hora extra com os nossos colaboradores temporariamente. Né? A gente sempre diz que a gestão de hora extra, óbvio, eu acho que é a gestão mais inteligente que você faz. Você não pode estender demais, você descobre, poxa, fechei o contrato, estou precisando todos os meses, 3, 4 meses hora extra. Não, você recalibra o time, contrata, aumenta o time e assim vai. Mas às vezes é o pico, é o que você falou do pico e do vale. Isso. Nesse momento, nós criamos uma nova plataforma que é o Adere IA. Conta para nós, assim, né, aqui qual é o grande objetivo na sua visão, onde um completa o outro, onde o cliente usa... Né? Porque agora nós estamos tendo muito sucesso, está sendo muito legal, inclusive que a base de clientes, a Evertrack, estão aderindo ao Adere, ó, para você ver, né? Ficou redundante, mas estão aderindo a esse novo produto nosso. Sim. Conta para nós um pouco o que você vê de sinergia dos dois produtos, das duas plataformas criadas por nós. E eu vou falar uma coisa aqui, a Gisele do marketing está aqui na sala, tá? Escondidinha. Tem um cliente que está aí no teu WhatsApp já, que está pedindo alguma coisa aí, dá uma olhadinha, tá? Mas, tirando a brincadeira, e é verdade que eu vi aqui no relógio, a gente... eu vou contar uma história. Há alguns meses atrás, um cliente nos acionou falando assim: fulano não produz. Eu falei: não produz? Que estranho. Aí a gente foi analisar e descobrimos que essa pessoa trabalhava pra caramba. Ela fazia média de quase 8 horas produtivas por dia. Em que área? Recursos humanos. E a gente analisou o dado, virou, falou: vamos ver se tem simulação. Fizemos um laudo, uma auditoria, alguns meses atrás. Essa pessoa era de recursos humanos e eu vi que o processo dela era folha de pagamento, Teams,
Folha de pagamento, Teams. Folha de pagamento, Teams, WhatsApp. Ela passava 10 horas quase por dia, constantemente, fazendo conferência de horas extras, folha de pagamento, e ela ficava correndo atrás das pessoas para aprovar as horas extras. Então, ela ficava maluca, ela não conseguia cumprir, porque era tanta hora extra na empresa e tanta validação que ela tinha que pedir e tanto ajuste de ponto que ela tinha que pedir para os gestores, que ela trabalhava igual a maluca. E o chefe dela achava que ela não entregava. Olha que maluquice. Era um desafio. É um desafio. É um desafio. E aí, entra o Adere. Pausa dramática. Por quê? Porque o Adere, ele complementa o Evertrack. O Evertrack, ele mostra na cara o que está acontecendo. Mas a gente até no início, né, tomou a decisão de dar essa transparência, mas de não bloquear nada. E o Adere veio complementar. Por quê? O Adere, ele toma ação em cima do colaborador. Então, esse desperdício de energia, esse colaborador que toma a decisão de fazer hora extra por si só e depois cobra a empresa, ele passa a não ter como tomar essa decisão. Nós integramos com o relógio de ponto é muito antigo, né? Com a folha de ponto, que hoje é tudo eletrônica, via API, e a gente faz a gestão baseada na jornada cadastrada. Então o Evertrack mostra e o Adere bloqueia. É o casamento ideal. Então, só com o Evertrack, você detecta e você, se você tiver uma boa gestão, você coíbe horas extras desnecessárias. Com o Adere, se você não tiver tempo, paciência ou time para fazer essa gestão, o Adere vai coibir automaticamente. Sendo que você pode ter possibilidade de pedir hora extra através do próprio colaborador. E aí tem que ter uma hierarquia de aprovação para que ele possa fazer. Então, nós impedimos sim 100% das horas extras. Indevidas, né? Desculpe, indevidas. Eu gosto de corrigir indevidas. Porque, né? 100% das horas extras indevidas. Porque o que é devido é planejado. Não não tem nada de errado. Inclusive, o sistema já está pronto para isso, né, César? Já está. Poxa, se o César, nós aqui definimos que a área de desenvolvimento tem um grande projeto e sim vai precisar de 2 horas extras por dia daqui até a semana que vem. Automaticamente está liberado e está tudo certo, né, César? E Marcelo, por que a gente decidiu criar um outro produto separado, não trazer para dentro do Evertrack? Tem alguns motivos. E tem concorrentes de mercado que às vezes trazem, não, eu tenho bloqueio. Aprofunda na análise. Conheça o Adere. Venha conhecer. Inclusive os clientes Evertrack têm uma campanha e uma condição especial no mês. Nós estamos aqui no mês de março de 2026, porque o podcast é vivo pro resto da vida. Então, em março de 2026, nós estamos com uma campanha matadora para os clientes Evertrack. E nós grudamos as informações de um com o outro. Vou dar um exemplo que a gente já pegou com o Adere versus Evertrack. A gente descobriu que tinha colaboradores que batiam o ponto e não trabalhavam. Porque o Evertrack mostra que a hora que ele ligou a máquina, então ele ligava a máquina, batia ponto, desligava a máquina, ficava 1 ou 2 horas sem produzir e pedia hora extras. Isso já é comprovado, é exemplo, é caso de uso. César, isso aí a gente fala da sacanagem, né? Não tem problema, nós estamos aqui como empresa para trazer a transparência, né? Eu acho assim, poxa, você não trabalhar de manhã e depois pedir uma hora extra, daí é sacanagem. Claro que é um acordo que você faz com o seu chefe, fala, chefe, não vou trabalhar de manhã, vou no médico. E eu vou e tá tudo bem. E tá tudo certo, mas aí que mora. Mas, César, o que eu queria te perguntar agora é, quando a galera confunde demais o que é transparência, a transparência com a vigilância. Todo momento a gente escuta isso. Fala um pouco para nós. Marcelo, eu costumo falar o seguinte. No meu condomínio, esses dias, a gente implantou a identificação facial. E naqueles grupos de condomínio maravilhosos, né? Começou uma briga das pessoas falando, eu não vou botar minha foto lá para fazer a identificação facial. Meu Deus. Meu Deus. Tem câmera em cada esquina. Hoje o Smart Sampa aqui em São Paulo está prendendo mais bandido porque tá tudo. E você pode pegar as câmeras do teu condomínio e colocar no Smart Sampa. Exatamente. Se tiver câmeras na rua.
Então, meu amigo, eu vou te contar uma coisa. O seu tataraneto, ele talvez tenha a privacidade dos dados. Você não tem mais, porque os teus dados já estão na internet, todo mundo já sabe o que é, todo mundo já sabe o que você faz. Então, isso da transparência, tudo bem. Me fala uma coisa, eu vou falar isso pelo exemplo da Meta, porque lembre-se que nós somos o piloto de nós mesmos. Sim. Nós fizemos na Meta antes. Transparência. É obrigação de você ter a transparência do dado da empresa. E você tem autogestão. Nós disponibilizamos o dado para o colaborador para ele ver o que ele está fazendo. Então, isso não é vigilância. Mas aí, a lei, ela coíbe isso já. Então, o Evertrack, ele é aderente à LGPD e à CLT. Por quê? O LGPD fala da transparência, o colaborador tem que saber que ele está monitorando. Que ele está sendo monitorado. Ele tem que dar a ciência. Ele tem que dar a ciência. Aliás, nosso grande case de sucesso é a autogestão. A autogestão. Acho que você ia por esse caminho, mas é legal falar sobre isso, né? Porque, então, vamos falar da lei agora, ele dá a ciência. Então, ele está apto a ser monitorado. Então, isso é transparente com ele. A proporcionalidade. A CLT coíbe a falta de proporcionalidade. Aí entra o assédio moral e tudo mais. Então, a empresa, para implantar o Evertrack, ela tem que se preparar nesse sentido, porque o dado é transparente. Gente, olhe, pense bem o que eu vou falar agora. Lembra você que quer deixar aquele colaborador no escritório? O que você faz com o colaborador quando você quer ver o que ele está fazendo? Você não para atrás dele e fica olhando? Eu já vi isso acontecer. Eu trabalhei em empresas grandes, eu vi isso dia e noite e até hoje eu vejo. Agora, a função de um supervisor de contact center é o quê? Por exemplo, olhar esse tipo de coisa. Ou de um escritório contábil, de uma indústria, de uma fábrica. Então você estava aqui, chegava um papagaio de pirata e ficava olhando para a tua tela. É invasivo? Não. O que eu acho é o seguinte, se você tem, quando a pessoa chega e olha a tua tela no momento, ele pode chegar no momento de uma semana, que foi os únicos 5 minutos que você estava vendo uma notícia. Ao passo que a transparência do Evertrack vai mostrar o comportamento daquela semana inteira e vai mostrar que você gastou 10 minutos da tua semana com vendo notícia. Olha a diferença da abordagem. Quando você tem um modelo tradicional que não tem nenhum tipo de medição com dados, você pode tomar decisão baseado em... eu falo que tem a diferença entre a foto e o filme. É isso aí. A gestão antiga é foto. A gestão nova é filme. Com certeza. Então o Evertrack é um filme auditável. Se você tiver gravação de tela, você pode assistir depois, voltar a rebobinar. Ô César, como líder, né, cara? Desculpa interromper, mas assim, como líder, a grande função, eu acho que isso aí vou puxar até um tema, não é polêmico, né? Mas assim, como pai, o que a gente precisa para educar nosso filho é saber o que o nosso filho está fazendo. É dar o rumo. Para eu dar o rumo, se ele está fazendo o que é certo, o que está errado, eu tenho que saber o que ele está fazendo. Tem que saber o que está fazendo. A liderança não é diferente. Não é diferente. Eu não quero, assim, eu não estou aqui, eu César, eu quero saber o que você faz, porque eu desconfio de você de forma alguma. Lógico, depois de anos de uma sociedade e tudo mais. Mas é claro que para mim é importante, eu quero saber. Mas Marcelo, isso não existe. Entre nós as não pessoas tem isso. mudam. Não, mas eu digo assim, é natural. Natural na relação entre sócio, marido, mulher, colaborador ou não, um saber o que está acontecendo. E a confiança vai aumentando ao longo do tempo. O que nós estamos em voga aqui é o que você faz com essa informação, né? Isso. Se eu sei, César, que você, na minha opinião, está desviando do caminho que eu como líder espero, pô, que bom que eu tô sabendo, César, você tá percebendo que isso aqui não tá legal? Você tá indo pro caminho, poxa, você tá me falando que você tá perdendo tanto tempo com o IA ou com, sei lá, com uma atividade repetitiva, eu estou vendo que você tá perdendo tempo. Você quer o quê? Quer pegar uma viagem, vai para fora, se especializa numa nova IA e traz? Mas como que eu vou saber? Ou você fala para mim, ou eu vejo o que você tá fazendo, Marcelo, né? Filme e foto. É isso aí. Eu acho que é isso que tá pegando hoje, sabe? As pessoas falam muita coisa sem conhecimento de causa. É isso aí. Eu gostaria de ser avaliado pelo Evertrack, tanto que eu tenho instalado na minha máquina. Todos nós. Por um motivo. Eu me organizo, eu faço a minha autogestão. Né? E eu, quando eu olho que eu fiz 4 horas num dia, eu olho e falo, tá tudo bem. Lógico. Eu gastei um tempão fazendo isso. E tá justificado. Então, assim, você nunca pode olhar também uma ferramenta dessa, como eu falei lá na hora da NR01, isolado. As entregas estão acontecendo. Então, assim, uma pessoa que faz pouca hora, muitas vezes, não é ruim. Você pode ter oportunidade de ampliar o teu portfólio, sem contratar novas pessoas. César, vamos falar um pouco de 2026. Eu quero falar de novidades do Evertrack. Eu quero saber o seguinte, o que vai nos diferenciar?
não é o que nos diferencia. Olha para frente, olha o que vem por aí, o que já está chegando. Conta para nós assim, o que de feature está saindo, ou o que você enxerga, né, sabe, que como uma fábrica de software, como uma empresa que somos, a gente tem que, nós mesmos a todo dia matar o que a gente fez, né? Legal. A gente tem que ser rápido para tudo isso. Marcelo, acho que o grande desafio do Evertrack, né, é o consumo da informação. E aí tem gente que não consome, e eu já fiz várias entrevistas com amigos, clientes que viraram amigos, né, e clientes e tudo mais, e ele fala, não olho mesmo, eu vou lá olhar quando eu tenho algum problema. Então é um seguro. Isso aí é igual o seguro do carro. Tem gente que é seguro. Eu só quero estar tranquilo e quando eu precisar da informação, ela está lá. Eu vou até lá. Tem gente que quer analisar toda hora. Tem gente que quer analisar o micro detalhe. Eu falo, foge do micro. Mas tem gente que quer. E tudo bem. O que nós estamos trabalhando agora cada vez mais é para trazer as coisas que estão no hype do momento. O que é o hype do momento? NR1. Então, nos próximos um mês, no máximo, nós já vamos ter um indicador de NR1 baseado no comportamento digital. Nós vamos montar um indicador falando que aquele colaborador tem um problema possível que precisa ser analisado. Vão gerar indicador. Vão gerar um indicador. O que isso quer dizer? Que essa pessoa tem indicadores de tempo, de trabalho, que mostram que ele pode estar indo para um possível esgotamento. Isso sozinho serve? Não. Para isso que tem o gestor, para isso que a gente traz uma segunda fase com pesquisas no time, que vai dar uma pontuação, que inclusive vai servir para a tua empresa estar aderente à nova legislação, mostrando que a tua equipe precisa ser cuidada. E aí é um cuidado profissional e tudo mais. Então, logo agora, nos próximos, primeira fase, esse indicador, que já é um indicador, que o supervisor isso é um módulo direto... adicional? No primeiro momento, a gente está pensando em trazer junto. Tá. A parte já de avaliação profunda, que aí vai exigir uma empresa realmente com psiquiatras e tudo mais, pesquisa feita com o colaborador, é um negócio mais aprofundado, isso vai ser um módulo adicional. Eu sei que tem uma novidade, né? Isso a gente ainda não lançou, mas eu já estou falando de 2026, né? Então até o primeiro semestre, a NR01 vai estar muito à frente. Outra coisa que vai estar muito à frente até o meado do ano, é a questão de processos. A gente vai trazer uma visão de processos que está sendo executado pelo colaborador. Que isso já existe hoje na ferramenta, mas eu acho que ela como UX, ela é menos palatável. Ou seja, vou melhorar isso. Melhoria de UX trazendo de forma gráfica qual processo é executado por aquele colaborador. E poder comparar ele, inclusive, com um colaborador que faz a mesma função. Eu acho que isso também traz para quem não quer ficar olhando atividades, entendeu? César, se você puder resumir, o que vai diferenciar, na sua opinião, uma empresa de alta performance daqui para frente? Marcelo, eu acho que uma empresa de alta performance é uma empresa que não tem medo de enfrentar os desafios. Quais são os desafios? Aquela coisa que você me perguntou agora mesmo da transparência. Eu percebo que tem muitos prospects que chegam para a gente com uma dificuldade muito grande de encarar esse objetivo. Vou te dar um exemplo. O mundo contábil hoje... Você fala encarar o objetivo ou encarar a verdade do fato? Encarar a verdade. É isso, né? É a verdade. Porque, vamos ser honestos, você precisa ter transparência do que as pessoas estão te entregando. Precisa, claro. Por quê? Porque o home office vai acabar. O home office vai. O híbrido nunca mais. Também acho. Não vai acabar. Vai diminuir. Tem empresas que estão voltando. Eu acho que vai ter uma segunda onda de voltar de novo. Tem áreas que não vai dar para ficar remoto, tem áreas que vão ser híbridas. E se você... Só que desculpa, a palavra é dura, mas é uma burrice você enviar alguém para um trabalho híbrido sem ter uma ferramenta de gestão. Hoje nós somos mais de 100 colaboradores, eu falo para todo mundo, né? E a gente fala o seguinte, só tem... a liberdade, a segurança, porque nós temos o nosso produto. E isso precisava ser o nosso, poderia ser outros, né? Mas eu digo assim, uma coisa, hoje eu não tenho a menor dúvida, nós não temos necessidade, a gente fala muito sobre isso, a gente não tem a menor dúvida que hoje a gente conhece muito mais a empresa do que os últimos, 14 anos, vai? Não tenho dúvida. Hoje a gente sabe muito mais, a gente é muito mais assertivo na gestão, né? Só que qual que é o problema? E eu tô convidando vocês para entrar de frente com esse problema que ele tem solução.
Quando você localiza um comportamento, você precisa tomar uma atitude. E é duro, às vezes, para você identificar que, às vezes, uma pessoa que você tinha ela como sendo boa, ela é ruim. Ou uma que você achava que era ruim é boa. É um confronto com você. E eu vejo que isso é o que as pessoas mais têm dificuldade. Como implantar? Gente, hoje tem tanta regra que protege as relações de trabalho que implantar uma ferramenta dessa é só seguir o que está aí na lei. É isso aí. O mercado não admite mais aquele chefe antigo. Ele quer liderança. Mas o líder, para ser um bom líder, tem que ter numerologia. Informação. Bill Gates, se não me falha a memória, falava isso. Não adianta você cobrar a produtividade das pessoas sem dar ferramenta. É isso aí. Então, o desafio do mercado é abordar essa transparência e tirar isso da frente. Porque o que vai acontecer? Quem não entrar para o híbrido não vai achar algumas mãos de obra. Por exemplo, a gente tem muito mercado contábil. O mercado contábil ele sofre de duas coisas. Primeiro, de sucessório, que muitas não têm um sucessório. Então, o dono antigo do escritório vai ficando mais velho, os filhos vai cansando, médicos e engenheiros, e ninguém quer assumir. Raros os casos em que tem isso, e a gente sabe de alguns, né? Inclusive na sua família. Exatamente. Né? E de sucesso, né? Mas é raro. É muito raro. É um exemplo raro. O segundo é mão de obra. Hoje, a gente conversa com muitos escritórios pequenos, médios e grandes, estão criando universidades internas para formar novos contadores. É um curso que estão lá garimpando nos cursos de contabilidade, treinando essas pessoas. E aí, no Sul, a gente teve um evento, teve um dono de escritório que virou para mim e falou: César, você está falando é mais pura verdade, porque eu estou tentando contratar pessoas, estou oferecendo 20% a mais de remuneração do que o mercado da cidade que eu estou, e ele não aceita, porque ele quer trabalho híbrido. Olha para você ver. Então, gente, uma má notícia. Se você não tiver essa flexibilidade para alguns cargos, algumas funções, a sua empresa está limitada. Sua empresa está limitada. Ó, eu gosto de falar uma coisa. E tá tudo bem. Você pode querer se limitar. Isso. Vou ter uma empresa de 10 funcionários. Beleza. Mas, César, olha que legal que você falou, né? Eu tenho comentado, a gente conhece muito o mercado de contact center, né? E agora, nos últimos anos, também a gente entrou para valer, principalmente com a Evertrack no mercado de contabilidade. E os dois que eu conheço, até pela minha família e outro pelo histórico aqui, que os dois sempre se limitaram por estrutura física, né? É isso? Sim. Você trabalhou muitos anos em contact center. Sim. A limitação sempre é o site 1, site 2, quantos cabem num site, Acabamos de ganhar uma operação de 1000 posições. Onde vamos pôr esse povo? Monta aqui, monta... Vou ter que fazer obra. Eu trabalhei num grande contact center, a gente gastava 3 meses para botar um site às vezes, e olha que a gente era... com perdão do palavrão, foda. Então, assim, a gente fazia um site do zero em 3 meses, às vezes em 2. Nós chegamos a entregar um site uma vez em 1 mês. Ou seja, mas a limitação sempre foi física, né? E hoje, o que eu percebo, assim, continua. Isso está muito na mente, né? Porque eu ainda escuto vários donos de contact center e de escritórios contábeis ainda preso nessa mentalidade, dizendo assim, estou limitado fisicamente. Não tá mais. E não existe, muito pelo contrário. Pessoas boas, você pode hoje estar aqui em São Paulo e contratar um colaborador da Bahia. Acho que nós somos o exemplo prático e vivo aqui. Nós temos 2 colaboradores, uma menina que trabalha com a gente, que está no México, a Tawane, e nós temos o Caio. O Caião, que é o responsável do nosso desenvolvimento, que mora em Milão, na Itália. César, vamos falar a verdade? E nós, tinha um colaborador nosso que ele estava na Argentina numa semana, no Uruguai na outra, aqui no sul do Brasil ele ficava andando. Mas eu digo o seguinte, por mais que são pessoas que a gente confia, já, ambos, né, estão há mais de, acho que 10 ou próximo disso, anos, né? É natural, assim como o filho, né? Poxa, eu tenho meu filho, eu quero saber o que ele está fazendo. Poxa, será que ele cumpre? Será que eu não estou exagerando? Principalmente pessoas que estão, às vezes, em fuso horário, é natural. Mas, César, a gente, já está bastante tempo falando, a gente precisa começar a partir para a despedida. Então, eu queria que você deixasse um conselho para um gestor que está começando agora, César. Que conselho você deixaria para um gestor que está começando agora? E depois eu quero que você conte para aquele gestor antigo, porque eu acho que são 2 perfis que a gente enxerga muito aqui. Com relação à gestão de pessoas? Com relação à gestão de pessoas, com relação à utilização das plataformas que você... você tem centenas de clientes e milhares de usuários, né? Sim. Conta para nós. Marcelo, eu acho que assim, primeiro, para você ser gestor
e líder e empresário, você tem que ter uma coisa: coragem. E eu tô aqui com um quadro, achei que a gente ia falar disso, mas não falamos, sobre as gerações, né? E eu conheço gestores novos que são velhos e gestores velhos que são novos. Tá na mente da pessoa. Então, assim, esses dias eu escutei uma coisa falando da IA, né? A pessoa estava falando a seguinte frase: não adianta você se enfiar debaixo da mesa e falar, esse negócio vai dar errado, não vou entrar nisso. Você vai passar o trem, você vai perder. O novo método de gestão não é mais o método de gestão comando e controle. Então, o Evertrack, ele leva muito por esse caminho do pessoal achar que ele é um comando e controle. Mas não é o Evertrack que é o gestor que é assim. Então, se você tiver uma cabeça comando e controle, você está fora do mercado. Tem horas que você vai ter que assumir o comando e controle, tem horas que você vai ter que acionar outros modelos modernos de gestão. O líder é servidor, mas o líder, para ser servidor, ele tem que entender o que a equipe está fazendo. Então, para os gestores antigos, não de idade, mas antigos do modo de gestão, compreendam. Não funciona mais porrada, não funciona mais a cobrança de horas trabalhadas. Então, se comprou o Evertrack para isso, pense de uma maneira um pouco diferente. E já para os gestores novos, compreendam também o seguinte: a informação está ali, use a informação. Porque, assim, você quer só reclamar ou você quer fazer a diferença? Gente, para fazer a diferença, você não pode ser raso. Para não ser raso, você tem que ter acesso à informação. Para ter acesso à informação, você precisa ter uma ferramenta. Se não for o Evertrack, gente, o conselho que eu dou, o último: não envie tua equipe para casa sem ter uma ferramenta. É isso aí. Não traga uma pessoa para o escritório antes de avaliar uma ferramenta. Não cresça seu time antes de você ter informação. Exato. E faz o seguinte: cresça a sua empresa sem crescer recurso físico. É bom para a natureza, é bom para o teu bolso e é bom para o colaborador. Então só tem coisa boa. Então, assim, pense muito bem, não limite. Tem uma frase aí de um desenhinho que fala: o quintal da sua casa é o mundo. É verdade. É isso aí. Você pode contratar um contador no sul, você pode contratar um desenvolvedor em Maceió. A gente tem em Milão, na Itália. A gente tem iniciativas fantásticas no Norte e Nordeste que estão fazendo as parties da vida aí, Tech Party, e estão juntando milhares de desenvolvedores em um lugar. Poxa, gente, por que nós estamos nos engalfinhando em São Paulo, se lá em Muzambinho tem uma escola de tecnologia, se em Santa Rita, que nós estudamos, tem outra escola de tecnologia, se em Ourinhos tem... Sabe? Tem muita... A gente fica procurando as mesmas coisas no mesmo lugar. Hoje o cliente está em todo lugar e o funcionário está também, em todo lugar. É um ecossistema, né, César? Então, gente, qual que é o limite? Qual que é o limite? Não tem mais. Você é uma pessoa ruim? Você é um líder ruim? Você é um líder antigo que faz a gestão na porrada? Não é, gente. Essa história que o empresário é ruim é mentira. O empresário, ele carrega o mundo nas costas. A economia é de pessoas que têm coragem de fazer. E eu não estou falando de empresário dono de empresa, não. É o empresário que toma a frente das coisas e faz. Então, se você quer tomar as rédeas da tua vida e do teu negócio, você precisa ter um método de gestão muito bem apurado. E a gente oferece isso através do Evertrack, do Adere e dos produtos da Meta. Então, eu acho que assim, você falar, eu não tenho condição de crescer, por quê, é mentira. César, acho assim, então pra gente encerrar, né, o recado que fica é: quem não tem gestão, não tem controle, que tem controle não tem gestão e não sabe para onde está indo, né? Mas ó, pra gente encerrar, quero agradecer demais, em nome de todo o Grupo Meta, a participação com o César. Poxa, para mim é muito mais do que falar de produto, falar de solução, falar de case. Nós estamos aqui falando de histórias, né, César? Isso. E mais do que isso, porque hoje em dia na internet, cá entre nós, né, tem tanta gente, com todo respeito, sem muito conteúdo, falando o que acha, sem entrega. Nós estamos falando de casos reais, nós estamos contando a nossa história, né, César? Isso. Contando assim, da onde a gente veio, para onde a gente vai
e o nosso grupo tem muita coisa para entregar. Nós temos muita novidade para os próximos meses, muita. Estaremos de casa nova, tem muita coisa legal para chegar. E César, quero te agradecer demais, não só pelo podcast, pela parceria, por tudo que a gente construiu junto até hoje. Eu que tenho que agradecer. Como se diz, né? Quando o homem está pronto, as obras chegam, né? Para encerrar, teve uma fase da minha vida que muita gente me procurava, falava de empreendimento. Falava, vamos empreender, vamos montar uma empresa junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Falava, caramba, mas tem muita gente me procurando, falando da mesma coisa. Que raio está acontecendo? Eu fui entendendo aquilo, eu estava pronto para ser empreendedor. Só eu não estava sabendo ainda. Mas as pessoas já estavam enxergando isso. Então o homem estava pronto. E aí, quando eu encontrei o Marcelo, a gente se conheceu e... Se reencontrou, né? Se reencontrou, essa oportunidade se efetivou. É isso aí. Então eu comecei numas iniciativas antes e eu acho que o tempo já está falando e eu acho que a gente pode se dizer que nós somos pessoas e um grupo de sucesso. Com certeza. Então, a junção nossa e dos nossos sócios, das pessoas todas que estão conosco, trouxeram uma maturidade para o grupo que hoje eu acho que a gente está no nosso melhor momento, sabe? Com ideias, com coisas boas, com realizações. E não são 2 dias, são muitos anos juntos. Muitos anos. E eu agradecer também a participação nesse podcast, que foi legal a gente trazer as nossas histórias. Agradecer a sua oportunidade que você fez com que aquela coisa que eu não tinha percebido, eu materializasse. E está onde nós estamos hoje. Parabéns. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Tchau, Um abraço. tchau. Um abração.